Pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui. Bom, o objetivo desse vídeo, pessoal, é corrigir com vocês o módulo 6, né, o PET 6, a primeira e a segunda semana. Então, nesse vídeo, eu vou corrigir as atividades com vocês das duas primeiras semanas, tá ok? O tema do PET 6, de Biologia, é o estudo das plantas, só que agora de uma forma mais aprofundada, né? Onde nós temos aí características mais específicas, como por exemplo os tecidos, o crescimento das plantas, o desenvolvimento delas, a questão de alguns hormônios e a estrutura de forma geral, desenvolvimento das plantas, ok? Então vamos lá para a nossa atividade. Lembrando de um detalhe importante que vai ser essencial para a atividade, as plantas elas crescem basicamente são nas pontas das raízes e nas pontas dos caules, ok? Então o crescimento das plantas é nas extremidades, ponta dos caules e ponta das raízes. Por que eu estou falando sobre isso? Parece lógico, mas só que dependendo do que for questionado, né, nas atividades, isso vai fazer todo o sentido. Você vai ver que tem uma questão lá onde a pessoa faz, por exemplo, se a pessoa fizer um corte numa determinada altura ali do caule, aí passou 2 anos, a planta cresceu 1 metro. Esse corte vai subir 1 metro? Não, não vai subir. Por que não vai subir? Porque a planta cresce nas pontas do caule e nas pontas da raiz. Não vai ter crescimento em comprimento nessa parte de baixo onde foi feito o corte. Tá ok? Mas lá na questão eu explico melhor depois. Vamos então para a nossa primeira atividade aí. Primeira questão. A semente é uma importante estrutura encontrada em alguns grupos de vegetais. Das plantas citadas abaixo, qual é a única que possui semente? A única que possui semente é a angiosperma, nesse caso aqui, a planta do tipo Araucária, ok? 2. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente uma função da semente. Qual que é a função da semente? A função da semente é colonizar novas áreas, ok? Não é dispersão de pólen, não é atração de polinizadores, que isso é função da flor, e nem proteção do fruto, mas sim colonização de novas áreas, beleza? Vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, nós temos aí uma informação a respeito de substâncias produzidas pelas plantas. Uma delas é o óleo da castanha do Brasil, que é extraído do endosperma das sementes, um tecido que acumula frequentemente grandes quantidades de nutrientes. Então, esse tecido, né, o endosperma, ele origina-se a partir de quê? De qual estrutura? Do desenvolvimento dos cotilédones do embrião? Não. Ele é da fusão dos núcleos. Ele é da fusão dos 2 núcleos polares e uma célula espermática. Tá? Aí origina esse tecido aí que é rico em nutrientes. Beleza? Então, fechamos a primeira semana de biologia. Vamos agora para a segunda semana. Na segunda semana, a gente tem o conteúdo específico aqui dos tecidos vegetais, que é o conjunto de células, né, que exercem uma função específica nas plantas. Então, na primeira questão, nós temos aqui os meristemas primários. Meristemas são tecidos que estão localizados principalmente nas pontas da planta, nas extremidades da planta. Os meristemas primários, procâmbio, meristema fundamental e protoderme, originam, respectivamente, os seguintes tecidos vegetais. Letra A, parênquima, colênquima e esclerênquima, periderme e epiderme. Não. O procâmbio, só para a gente adiantar aqui, ó. O procâmbio é um tipo de tecido que origina os vasos condutores. Vasos condutores nós temos aqui, olha, xilema e floema são vasos condutores.
Então, onde que nós temos xilema ou floema aqui? Ó? Xilema e floema nós temos na letra B e temos na letra D. Então, se o procâmbio origina esses dois tipos de vasos, o restante, ó, tá errado, né? Ó, podemos eliminar as outras. Então, nós vamos ter aqui, ó, deixa eu apagar isso. Então, xilema e floema. As demais nós podemos desconsiderar. Por que nós podemos desconsiderar? Porque o procâmbio, que é o primeiro aqui, ele origina os vasos condutores, beleza? Meristema fundamental. O meristema fundamental, a função dele é originar os tecidos, como parênquima, colênquima e esclerênquima, são os tecidos da planta. E a protoderme, o nome é até bem parecido, ó, vai originar a epiderme. Então a resposta da nossa questão é a letra D. Ok? Questão de número 2. Na questão de número 2, o meristema é um tecido vegetal cujas células possuem alta capacidade de se dividir, dando origem aos diversos tecidos vegetais. Com relação a esse tecido e aos tipos de gemas por ele formados, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. O meristema lateral existente na maioria das eudicotiledôneas é responsável pelo crescimento em espessura do caule dessas plantas. Está correto. As plantas, pessoal, elas têm basicamente dois tipos de crescimentos principais. Então vamos analisar aqui só para vocês entenderem. Vamos lá. Uma planta, a gente tem aqui, né? A estrutura da planta, raiz. Então a gente tem raiz, caule e a copa da planta, né? As pontas. Então, basicamente, uma planta, ela cresce, o caule, né? Cresce nesse sentido, né? As pontas vão crescendo, as raízes, né? Vão crescendo em direção às pontas da raiz, e a planta também cresce no sentido de espessura, tá? Então são dois crescimentos, crescimento longitudinal, que é para cima ou para baixo, no caso das raízes e caule, né? Para cima, raiz para baixo, ou pelas laterais, e o caule cresce em espessura, ele vai engrossando, mas não é toda planta que tem esses dois tipos de crescimento. Tem planta, por exemplo, que só tem o crescimento primário, só em comprimento, não em espessura, ok? Vamos lá então. Questão de número 3. Questão de número 3, nós temos aí a estrutura, né, que representa as pontas, os ápices do caule. E aí nós temos, olha só. Número 1. O botão floral representa a gema lateral que multiplicou suas células para dar origem aos constituintes de uma flor. Só um minutinho. Os constituintes de uma flor. Então, olha só. Os constituintes de uma flor não são formados pelo botão da gema lateral, que é essa parte aqui, ó. Não é isso, ok? Então aqui não. Os gomos apontados no esquema são os meristemas primários, que podem evoluir para dar origem a ramos vegetativos ou às flores. Não, também não. Olha só, o que nós temos que encontrar aqui, ó? A figura a seguir representa os ápices dos ramos caulinares, né? Analisando-se a frase de 1 a 5, nota-se que ocorreu um erro na frase. Então, em todas elas, ó, na primeira tá ok, não tá errado. Vamos colocar assim, né? Certo, né? Não tem erro aqui, beleza? Os gomos apontados no esquema dos meristemas primários podem evoluir para dar origem, não tem erro. 3. A lenticela é uma estrutura de troca gasosa
que se diferencia a partir da epiderme. Não é epiderme, a lenticela fica no perímetro, então é periderme. O erro está aqui, ó. Então a nossa resposta é a 3. No goma apical, o caule, existem tecidos meristemáticos que descendem diretamente das primeiras células embrionárias. Aqui está ok. Então a resposta aqui é letra C. Letra C é a resposta, beleza? Questão 4. A questão 4 é o que eu comentei no início do vídeo, olha só. A planta, ó, ao completar 3 anos, ela alcançou 5 metros de altura. A cicatriz deixada pela lesão deverá encontrar-se, então, a uma altura do solo de aproximadamente. Essa planta, ela sofreu uma cicatriz aqui, ó, a 20 centímetros de altura. Ela cresceu mais 5 metros. Para onde vai essa cicatriz? Ela vai permanecer no mesmo lugar. Por quê? Porque a planta ela cresce aqui, ó, nas pontas do caule, ó, dos caules, do caule, né? Que ela cresce. A planta não cresce nessa área aqui, ok? Essas pontas vão crescendo, vão engrossando, vão crescendo, vão engrossando. Então, essa parte aqui, ó, ela só vai engrossar, ela só vai alargar. Para cima, não, ok? Ela cresce nas pontas, tanto do caule quanto da raiz. Então, vai permanecer no mesmo lugar, beleza? Com isso, nós fechamos, então, nesse vídeo, semanas 1 e 2. O próximo vídeo, vamos corrigir as atividades da semana 2 e 3.